McLarens dominando na sexta-feira de treinos livres, enquanto nós temos um Tsunoda que vai bem num lado e mal no outro. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, essa camiseta aqui do Race Day e várias outras você encontra lá na Paddock BR. Cupom Ressaca Motor para desconto frete grátis, 100% algodão, não encolhe, então entra pelo nosso link aí na descrição que você não vai se arrepender. E na Instant Gaming tem também jogos e gift cards para vocês, não perca essa oportunidade. Vamos falar de treinos livres. Pois bem, tivemos os dois treinos livres. Se vocês ouvirem um barulhinho de fundo aí, é o vizinho fazendo aí obra, enfim. Eu também tô gravando na hora que o cara foi fazer o negócio, né? Ele não tava fazendo barulho até agora há pouco, mas culpa minha também, né? Essa eu vou admitir. De qualquer forma, vamos lá. Nós tivemos uma primeira sessão de treinos livres bem tranquila, algumas escapadas normais. A segunda já foi bem mais acidentada. Você teve o Jack Durham, por exemplo, enfiando o carro lá na proteção pelo simples fato de ter tentado fazer a primeira curva de DRS aberto. Ele viu que no videogame dava para fazer, no simulador dava para fazer e tentou fazer na vida real, não deu muito certo. É claro que isso soma a tudo aquilo que a gente já vem falando do Durham, né, de que qualquer coisinha que ele fizer errado, a Alpine vai querer ferrar o cara. Ela provavelmente vai querer usar isso futuramente como uma forma de, olha, você tem que sair da equipe e tal. Ele bateu na primeira corrida, teve punição na segunda, aquela coisa toda, e agora na terceira corrida, no terceiro final de semana, ele já começa com esse problema, danificando bastante a sua Alpine. O Fernando Alonso também saiu da pista e ficou atolado lá na brita, teve que voltar para os boxes, e nós tivemos também algumas partes ali de grama pegando fogo durante a sessão, o que também gerou uma paralisação. Mas tirando isso, nós tivemos então uma sessão que ficou muito picotada devido às paralisações, não está fácil determinar algumas coisas, e também nós temos 70% de chance de chuva para amanhã, sendo 50% para a largada. Então tudo que foi feito no segundo treino livre, talvez acabe sendo, entre muitas aspas, inútil para o Grande Prêmio de domingo. Quando eu falei amanhã, eu acho que eu falei amanhã, né? Agora há pouco, eu tô como se fosse sábado, hoje é sexta. Então, para domingo existe essa possibilidade de 50% de chance de chuva na largada e 70% no restante do dia. E aí o acerto, obviamente, acaba mudando e a gente pode ter uma outra surpresa. Mas passando pelos dados aqui do Grande Prêmio que eu quero passar para vocês, gosto bastante, né, de passar dados para vocês. Nós temos, por exemplo, o top speed em Suzuka na segunda sessão de treinos livres, Gasly sendo de longe o mais rápido e você tendo lá embaixo a Alpine do Durham e também o Alexander Albon. O Durham a gente vai deixar aí uma colher de chá para ele, mas você tem o Albon lá atrás, assim como o Sainz também lá para trás, então a Williams com uma configuração mais pesadinha mesmo. Nos setores mais rápidos você tem o seguinte, o Leclerc sendo mais rápido no primeiro setor e você tem o Norris dominando os outros dois setores. Qual que é a diferença aqui? Você vê que o Leclerc ele vai mal nos outros dois setores, enquanto o Norris mantém um padrão. Então, o Piastri também foi meio mal ali no primeiro setor, mas o Norris é o piloto mais consistente nessa brincadeira. Os outros pilotos oscilando muito e a gente não sabe até que ponto as equipes conseguiram acertar seus carros, acertar a volta e tal, porque tá um pouquinho estranho esse gráfico, né? Acompanhando há tanto tempo essa questão de treinos livres, tá um pouquinho estranho, eu diria que não tá sendo tão representativo assim. Temos também aqui, no caso, disposição de como cada equipe está colocando os seus carros, né? Está acertando os seus carros. Você vê que a McLaren claramente com muito downforce, enquanto você tem a Alpine com bem menos lá em cima, e você tem Ferrari e Mercedes muito próximas, tanto em acerto quanto em velocidade, enquanto a Red Bull estaria até mesmo atrás da Racing Bulls na performance. Eu vou entrar nisso já já, tá? Já já eu falo disso aí. Aston Martin muito lá para trás, só que você tem ali falando que ela estava com pneu diferente, com os pneus médios, então é uma correlação de forças um pouquinho diferente daquilo que a gente estava esperando num primeiro momento, mas é aquela coisa, a sessão foi muito picotada e por ter sido muito picotada, dificilmente ela é representativa para o Grande Prêmio, ainda mais que pode chover. Outro dado bem interessante é a performance nas curvas 13 e 14, aquelas duas curvinhas para a esquerda que no videogame você sempre vai lá fora. Pois é, a McLaren foi a mais rápida, seguida da Racing Bulls, depois vem a Red Bull, aí você tem o Williams, a Alpine e lá atrás a Haas. Então você vê que é também um trechinho curioso que exige downforce, exige perícia, um trechinho que o carro pode escapar muito fácil e que você tem a Racing Bulls, por exemplo, indo muito bem, assim como a Williams. Então é curioso ver isso também.
E na simulação de corrida, isso aqui é diretamente do site da Fórmula 1, a simulação que a Fórmula 1 fez, você tem a McLaren mais rápida com a Mercedes vindo em segundo, e aí você tem a Red Bull em terceiro, mas a diferença está muito grande da McLaren para as demais. Ferrari, Racing Bulls, Williams, Aston Martin, Kick Sauber, Alpine e Haas. Aqui você já vê que Racing Bulls está atrás da Red Bull, a gente também já vai entrar nisso já já. Antes de falar sobre esse assunto em específico, eu quero falar sobre as atualizações. 5 equipes têm atualizações oficialmente. A Red Bull tem atualizações na tampa do motor, no duto traseiro e na suspensão traseira, enquanto a Haas tem uma atualização no assoalho. A Visa Cash App, a Racing Bulls, tem atualização no halo, enquanto a Williams tem atualização na asa dianteira em 2 partes distintas, no flap e também no end plate, na parte lateral. A Stake, a Sauber, tem atualização no assoalho, na asa traseira e na asa de feixe. Então essas são as 5 equipes com atualizações para o Grande Prêmio. O que tem aqui então de Tsunoda e Verstappen a questão Red Bull Racing Bulls? Bom, em volta lançada, o Tsunoda não ficou devendo para o Verstappen não. Olha só os setores dos dois que você vê o diferencial. O Tsunoda foi muito bem, obrigado, ficando pouco atrás do Verstappen, mostrando que sim, numa volta lançada ele consegue estar ali próximo. É claro, o Verstappen pode não ter pisado tudo, aquela coisa toda, mas ainda assim é um bom resultado para o Tsunoda num primeiro momento. Dá um ar de esperança para a Red Bull. Só que onde é que está a pegadinha disso aí? No ritmo de corrida, parece que o Tsunoda não está tão confortável com o carro. Ele está tendo uma certa dificuldade nas curvas de alta velocidade e aí é muito da confiança. É um carro muito arisco, a gente falou sobre isso durante toda a nossa live de pré-GP, que se você não viu, veja lá no Ressaca Express. E além do carro ser arisco, é uma pista traiçoeira também. Não é a melhor pista do mundo para você fazer sua estreia com um carro arisco. Então, no ritmo de corrida, o Tsunoda já tomou um vareio, ficando de 4 a 8 décimos para trás do Verstappen. Aí é onde entra aquele gráfico de que a Racing Bulls estaria andando muito próximo ali da Red Bull. Você tem uma média sendo feita em que o Tsunoda puxa para baixo. Então os dois carros da Racing Bulls estariam mais coesos, enquanto a Red Bull teria um carro muito rápido de ritmo de corrida e você teria um outro bem lento. Então o que vai ser para a Red Bull? Passar essa confiança para o Tsunoda para ele conseguir desempenhar no long run. E existe uma expectativa em relação a isso, porque se o Tsunoda não for bem, as pessoas já se questionam quem vai entrar no lugar, né? Então vamos ver como é que o Tsunoda vai estar no terceiro treino livre e no qualifying. Mas em volta rápida a gente já viu que possivelmente ele vai conseguir acertar uma volta rápida. Possivelmente ele vai conseguir entregar um resultado melhor do que o Lawson, que estava largando lá atrás, em último e tudo mais. Então possivelmente o Tsunoda passa para um Q2, talvez, quem sabe, até mesmo com Q3, fazendo bons tempos de volta. O negócio está no ritmo de corrida. O Tsunoda vai ter que se adaptar a esse carro, que é sim difícil, e que ele reclamou um pouquinho também do acerto, do equilíbrio, teve as suas escapadas, o Verstappen também ali, o carro um pouco nervoso, só que o Verstappen está acostumado, o Tsunoda não, ele está chegando agora. E por estar chegando agora, o baque é muito maior quando o carro fica inguiável. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, mais tarde voltamos com mais um vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!